Fala, Squad! Muito tempo que eu não apareço aqui no Força Geek, apesar das lives diárias. E tem muito tempo que eu tô querendo fazer um vídeo aqui. Tinha um roteiro pronto, inclusive. Começava lindo com a história do Frodo, de um anel e tal. E ia se chamar, acho que o pior inimigo da Liga Nerdola. Porém, nesse meio tempo, teve um debate, uma treta ali entre o Peter, do canal Ei Nerd, e o pessoal da Liga Nerdola. E aí, eu acho que os assuntos meio que se cruzam e eu resolvi misturar tudo e trazer tudo num vídeo só. Afinal de contas, era o assunto que eu ia trazer, tá ali dentro. Eu acho que até ilustra melhor o que aconteceu. Tá? Eu assisti o último vídeo do Peter, a resposta definitiva, e assisti também ao vídeo do Heróis e Mais, em que eles rebatem esse vídeo. Tá? Vou tentar fazer um pequeno resumo aqui dos pontos principais de cada vídeo para contextualizar, e depois eu trago as minhas conclusões, o que eu acho que eu ia trazer no outro vídeo e que eu acho que pode estar acontecendo, ok? Muito bem. Segundo o Peter, é o principal argumento dele, né? O tipo de vídeo que a Liga está produzindo, e olha, eu não sou da Liga, tá? Mas eu conheço muita gente e acho todos sensacionais, gosto muito de todos eles. Mas o tipo de vídeo que a Liga estaria produzindo atrairia um tipo de público extremado. E que, quando o Peter discorda, eles vão lá e começam a xingar, e começam, enfim, né? Xingar ele de vendido, tá recebendo pics da Disney, de lacrola, enfim, tá? Ao que os meninos do Heróis e Mais rebatem, dizendo que não, esse não é o nosso público, esse é seu público. Esse é um público que cansou de ver as suas obras, de ver aquilo que eles curtem, o seu hobby, tomado de assalto da cultura woke. Cheio de lacração, cheio de pautas identitárias, cheio de coisas que eles não querem ver em suas obras. Entende? Mas que esse não é o público da Liga Nerdola, mas é o público também do Peter. E eu acho que eles têm razão nessa também, né? E que, na verdade, não é que o público seja extremista, seja violento. Eles até, às vezes, passam do ponto. Esse é o ponto do pessoal do Heróis Mais, tá? Só que o pessoal lacrola, o pessoal progressista, é muito mais violento. Com acusações muito mais fortes do que simplesmente você é um vendido, você é um lacrola, entende? Chegando às raias quase que do crime, né? E dizendo que, fazendo uma demonstração no final, e dizendo, olha, nós da Liga Nerdola incentivamos o debate, a gente quer um debate de forma civilizada. Por favor, não vão lá encher o saco do Peter. Muito bem, basicamente, muito resumidamente, esses são os pontos. Tá? Esses são os pontos defendidos pelo Peter e retrucados, vamos dizer assim, dos Heróis e Mais. E eu acho que o pessoal dos Heróis e Mais tem razão, porém, o Peter também não deixa de ter um pouco de razão, porque é um problema que eu vejo também. E esse era o tema do outro vídeo, que é, vamos dizer, a falta de entendimento amplo, concreto, de qual seja o inimigo, a quem as pessoas estão combatendo quando se voltam contra a cultura woke. É só o seu personagem preferido que mudou? É a história que ficou ruim? É só isso que está acontecendo? Ou tem um pano de fundo maior? Ou tem uma árvore da qual essa cultura woke é apenas um galinho? As pessoas não sabem. As pessoas, eu acho que se sentem muito incomodadas com uma coisa meio abstrata. É quase um instinto. Sei lá. Não defende os meus valores. Não estou acostumado com isso. Não defende os meus costumes. Quer acabar com o meu estilo de vida. E eles, como todo mundo que se sente ameaçado, quer se defender. Mas é muito mais, você entende o que eu estou dizendo? É muito mais instintivo. Ninguém é muito forte, né? Mas muitas dessas pessoas tomadas imbuídas desse bom combate, querem destruir a cultura woke, porque percebem que alguma coisa ali não está certa. Mas é quase uma intuição. Então, acreditando combater esse bom combate,
eles vão a essa guerra cultural. Eu botei aspas, talvez não devesse botar aspas, porque de fato existe uma guerra cultural. É que ela não se limita à guerra cultural, entendeu? Mas vamos ao combate. E aí, sem entender o que eles estão fazendo, sem entender as armas, sem entender de fato o que é o inimigo, eles acabam fortalecendo o próprio inimigo. Não me entendam mal, não estou falando da Liga Nerdola. Estou falando de algumas pessoas, aliás, pessoal da Liga Nerdola altamente preparado, tá? Altamente preparado. Pelo menos os que eu conheço, óbvio que eu não conheço todos, né? Porém, muita gente que pega o bonde andando mesmo ali, tá meio nervoso, vê um vídeo e, bom, é influenciado por opiniões também, porque isso acontece diariamente em qualquer campo, né, da cultura. Muito bem. Eles vão lá combater o bom combate, mas talvez não de maneira correta, e esse era meu ponto no vídeo anterior. Né, o vídeo que eu ia fazer, acabei não fazendo por conta dessa treta, para misturar tudo. Que esse talvez seja o pior inimigo da Liga Nerdola. Não por conta da Liga Nerdola, mas por conta de um comportamento, às vezes, impensado. Eu não sei se eu estou sendo claro no que eu estou falando, mas talvez isso fique mais claro à medida que eu for esmiuçando o que eu quero dizer, o que eu acho que é a cultura woke, da onde ela vem, quais são os seus pontos problemáticos e por que eles devem ser atacados e por que a gente não deve perder principalmente a nossa essência ao fazer esse combate. Muito bem. Primeiro, portanto, eu acho que é preciso que a gente entenda quem é o inimigo. O que é que estamos combatendo quando a gente combate a cultura woke? A cultura woke está bastante claro e eu não vou entrar muito nesse assunto. Acho que está bastante óbvio para vocês o que a cultura woke faz. Essas pautas identitárias, às vezes até ambientais, de igualdade, equidade, diversidade, vocês já conhecem. Está aí escancarado no cinema, está aí escancarado nos jogos, está escancarado no carnaval, está escancarado para tudo quanto é lado que tem cultura, a cultura woke, ou os efeitos nefastos da cultura woke. Então não vou entrar muito na definição do que é cultura woke. Mas da onde vem a cultura woke? Por que ela chegou aí? Ela brotou no mundo sozinha? Ela, de repente, esse pensamento apareceu ou ela está ligado a alguma coisa a mais? E aí é que a gente vai começar a falar da árvore, da onde brota este ramo, cultura woke. Cultura woke nada mais é do que uma face do que muitos chamam, inclusive acho que o professor Olavo chamava assim também, do pensamento revolucionário. Já foi comunista, naziface, ambientalista, liberal, tem várias facetas, porque uma das características desse pensamento revolucionário é justamente essa mutabilidade. Dependendo do tempo, dependendo dos anseios, dependendo do que está acontecendo, ele muda a sua face, às vezes até parecendo antagônico com o que vinha antes, né? Não, comunismo, naziface, são o mesmo movimento, estão ali dentro do mesmo pensamento, tem a mesma nascente, são da mesma árvore, tá? Então, às vezes parece até que são antagônicos, mas não são. E isso é quase uma armadilha, cara. Esse pensamento revolucionário é um negócio... Eu também não vou entrar em questões históricas, tá? Quando surgiu movimentos filosóficos, talvez em um outro... Mas eu acho que não cabe nesse vídeo, tá? Esse vídeo é mais para você entender que tem algo por trás que está acontecendo. E que quer te destruir. E que quer destruir a sua família, que quer destruir o seu estilo de vida, sim. Seja através de cultura woke, seja através de qualquer outra coisa. É um movimento que a gente vai ver. Eu vou deixar para a gente ver as características desse movimento aí à medida que a gente for falando, tá? Então, é um movimento que, dependendo do momento, ele mostra uma cara diferente. Ele é mutável, tá? Muito bem. E quais são as outras características mais importantes, talvez, desse movimento? Primeiro, ele é um movimento altamente coletivista. Ele diz amar a humanidade. Percebe que a humanidade não tem rosto? Não é ninguém? É um nada? É um ente abstrato?
Ele adora o coletivo, porque o coletivo não tem rosto. Tá? Então ele adora a humanidade e odeia o ser humano. Ele também é falsamente igualitário, ele quer impor que as pessoas sejam iguais, sem uma escala de valores, porque também não tem valores morais ali para eles, não existe isso. No máximo, um valor, uma moral materialista, se é que isso é possível, certo? Então é falsamente igualitário, porque não leva em considerações as diferenças, não é isonômico. Tá? Então a gente pode fazer essa distinção. Isonômico seria as pessoas são iguais de acordo com as suas diferenças, né? E devem ser tratadas assim pela justiça, por exemplo. Não, todos têm que ser exatamente iguais, porque não pode ter um superior, não pode ter um inferior, enfim. Tudo isso feito, obviamente, de forma artificial. Então é um pensamento artificial, é algo que alguém bolou na cabeça e está tentando colocar na realidade, e se a realidade encher muito o saco, ele acaba com a realidade. Ele encaixa. Se a sua pecinha quadradinha, lembra quando você era criança? Talvez você não lembre disso, mas você já viu aqueles joguinhos que tem vários encaixezinhos, né? Um triângulo, uma bolinha, um quadradinho, e você tem que encaixar as pecinhas. Pois bem, se ele tem um quadrado e ele acha que o torso é triângulo, ele vai forçar até quebrar a pecinha ou o brinquedo e conseguir encaixar a sua ideia de triângulo ali naquele buraquinho. Esse é o pensamento revolucionário, porque está tudo dentro da cabeça, porque eles desconsideram a natureza. Não existe uma moral transcendental, por exemplo. Não existe uma lei natural, por exemplo. Né? No máximo um direito positivo. No máximo um direito que o legislador foi lá colocou no papel. Mas não existe, de fato, nada transcendental, imaterial, espiritual. Esse mundo... eles desprezam isso. E com isso desprezam a própria realidade, que é formada intrinsecamente dessas coisas. Não tem como você separar da realidade só o material ou só o espiritual. Não tem. Eles convivem juntos. Então eles desprezam completamente essa realidade ampla em nome de uma realidade material. Tá? E obviamente, como tudo na nossa vida, ele mescla o material com o espiritual, com o psicológico, com o que quer que seja, ele vai começar a destruir essas coisas. Então ele destrói, por exemplo, o convívio social, porque o convívio social é baseado em normas morais, em costumes que não são materiais, em acordos que ultrapassam a matéria. Então ele vai destruindo isso, o convívio social, para impor sua própria ideologia, sua própria visão de mundo. Certo? Destrói as famílias, por exemplo. Porque a família se impõe, porque a família está ensinando coisas para o menino. Como é que a gente já viu isso aí? Isso aí é bastante bem documentado na coisa do comunismo, por exemplo. Né? Essa separação, esse ódio ao superior, ao mais velho, ao pai, ao professor. Isso é bastante bem documentado. Não vem ao caso a gente tratar isso de forma mais minuciosa. Tá? E isso, obviamente, quando você tenta violentar a natureza, é claro que isso vai trazer morte, isso vai trazer violência, porque simplesmente as coisas não vão encaixando na visão de mundo deles, eles têm que cortar, tá atrapalhando. Tá? Vamos fazer a coisa mais racional possível aqui, e quem não tá dentro dessa racionalidade que a gente trouxe tá fora, e tá fora mesmo. E não tem problema nenhum no caso deles, porque não tem regra moral, porque além de não ter regra moral, eles estão fazendo bem de trazer essa evolução histórica. Então, para eles, não tem problema nenhum retirar um indivíduo, porque né, a pessoa, porque qual o valor da pessoa para eles? Nenhum. Eles gostam do coletivo, gostam dessa visão de mundo que você não tem que encarar as consequências dos seus atos. Né? Não tem que encarar, por exemplo, a consequência de ter matado um pai de família. Ficou pesado? É porque é pesado mesmo, tá? Basta ver aí as vítimas que esses pensamentos causaram ao longo da história humana. Mas muito bem. No final das contas, o que a gente tem com esse tipo de movimento? A gente tem autoritarismo. Por quê? Porque você vai ter que obedecer aquilo que a gente está falando. Talvez até uma tecnocracia. Pô, a gente tem aqui, no último caso, né, a gente tem aqui o governo dos perfeitos, isso aqui é matemático, é engenharia.
vamos ao máximo da nossa produtividade, então você tem que se encaixar ali, porque eu estou mandando que você se encaixe aí. Porque para que a nossa visão de mundo dê certo, você tem que obedecer. Você não pode ser a peça que não se encaixa nesse mundo. Se você não se encaixar, você vai ser retirado à força. Então é muito também arrogante, né? Acha que está com o rei na barriga e quer te impor as coisas e você não pode sequer discutir. Você não pode sequer argumentar. Porque eles são donos da verdade. Ok? Muito bem. E aí com isso você vai ter, obviamente, cerceamento de liberdade, cerceamento da reta razão. Se você é um cara que consegue vislumbrar a realidade um pouco, entender como as coisas funcionam e percebe que aquilo não funciona do jeito que eles estão falando, você não pode manifestar isso. Esteja calado. Esteja preso. Parece algo que a gente está vivendo, mas eu não vou entrar nesse assunto. Esse assunto eu vou deixar lá para o FG Contratempos, que é meu outro canal, tá? E aí a gente vai ter, obviamente, imposição de novos valores, destruição dos valores tradicionais, desprezo da pessoa, claro, né? Tudo isso que eu estou falando é um total desprezo da própria dignidade da pessoa, enquanto ser único, né? Se é você, só tem você no mundo. Não teve outro, nem terá outro você no mundo. Você é único. E concreto, você está aqui. Insubstituível. Não tem como fazer um outro você. Ainda que seja um clone, não será você. Não terá a sua alma, não terá a sua riqueza. Perfeito? Mas isso é o total desprezo. As pessoas não valem nada. Porque não tem valores transcendentais. Entende? Muito bem. Então, vencer a cultura woke, e talvez eu sinto que talvez eu não tenha sido tão claro assim. Me desculpe se você não entendeu. A gente conversa muito disso em live. Mas eu não vou entrar aqui porque senão o vídeo fica muito grande e talvez muito chato, muito maçante. Tá? Mas se quiser a gente pode discutir, oferecer aí indicações de livros, mas não vem ao caso. Mas enfim. Então vencer a cultura woke não pode ser fortalecer a árvore da qual ela é apenas um brotinho. Um brotinho que talvez esteja até já com os dias contados, indo embora aí, já que os ventos mudaram, estamos em uma nova estação, talvez esse brotinho da cultura woke tenha uma vida muito breve e cesse de existir em breve, até porque tem outros ramos desse pensamento revolucionário que não curtem muito a cultura woke, não se acostumaram, não gostam disso, acho que foi um grande problema até, né? Então talvez ela tenha uma vida bastante curta, se Deus quiser. Mas não adianta nada vencer esse brotinho se a árvore continua ainda mais forte porque você fortaleceu essa árvore. Entende? Vai aparecer um outro cara. Vai mudar de face e vai estar mais forte. Por quê? Porque a alma das pessoas se perdeu no processo. Às vezes na própria luta contra a cultura woke. Quando você tende, por exemplo, vão as características, quando você tende ao coletivismo, o que quer dizer isso? Quando ao invés de você olhar para o cara que você está debatendo e enxergar nele uma pessoa com sentimentos, com história de vida, com desafios, com sentimentos, ao invés de você olhar esta pessoa e reconhecê-la como pessoa, você desumaniza ela, você chama ela de comunista, lacrola, enfim. Você coloca ela dentro de um cestinho, você... Ou no caso das minorias, por exemplo, ao invés de você tratar aquele caso, você já fala, não, mas todo mundo que é dessa minoria é lacrola, então logo... Percebe como aí você coletiviza? E coletivismo não é um traço do pensamento revolucionário? Se você faz isso, você já perdeu. Ainda mais, assim, elevado à enésima potência, se você é cristão. Porque aí, meu amigo, você não tem desculpa. Porque se tem 2 mandamentos resumidos ali, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Perfeito? E aí a coisa se torna, aliás, nesse ponto aí a coisa se torna ainda mais óbvia. Como você acha que ganhou se você abandonou um dos 2 únicos mandamentos que você tinha para obedecer? Você perdeu. Você perdeu. Ok?
Desculpe. E a gente perde também, por exemplo, quando o que nos move já não é mais o amor à verdade. Já não é mais o amor à ordem ou às coisas como elas são. Quando o nosso interesse não é mais a correção de um erro, mas apenas vencer a batalha. Nossa, como eu sou foda. É aquela vaidade de ter vencido, de nossa, eu sou muito melhor que ele, mas mais inteligente, sei muito mais, ele é burro. Percebe que você está ordenado de maneira errada? Que se você é uma pessoa que de fato ama a verdade, e você está preocupado com essa verdade que está sendo atacada, está sendo vilipendiada, violentada, se você também abre mão dessa verdade, meu querido, você já perdeu. Você já perdeu. Você está agindo errado. A ideia principal não deve ser... E eu entendo, tá? Eu entendo que quando você conhece a verdade, quando você observa a verdade, quando você tá ali na sua cara, você tem este intuito de defender, de partir para o bom combate, né? Mas o que te ordena deve ser levar a outra pessoa também a reconhecer essa verdade, já que você está com a verdade. Ou não é esse o intuito? Ou você não quer, você não acha que está na verdade, você só quer ganhar um debate? Entende? Então, a ideia não deve ser descartar a pessoa que está no erro. Ir lá nos comentários e descer a malha nela. Por quê? Porque no final das contas, além de ser bastante vaidoso esse comportamento e errado, e você está destruindo a sua própria alma, né? Você está perdendo você individualmente este combate, você está jogando a outra pessoa também no colo do erro. Porque ele, porra, imagina, ele olha um cara que está atacando gratuitamente, ele vai falar o quê? Eu vou entrar nisso aí, cara? Eu quero isso aí? Eu não quero estar nesse grupo. Eu vou para o outro, ou vou para um terceiro. E o terceiro também está errado. O terceiro relativista também é perniciosa, eu sei. Esse pensamento é pernicioso. É cheio de armadilhinhas. É cheio de minas. Se você não tem muito bem claro o que você quer, você vai cair na armadilha dele. Porque ele é feito assim. Você perde se ganhar. Olha que coisa. Mas é. Então, se você joga a outra pessoa no colo, seja do movimento woke, seja de um relativismo moral, seja de qualquer outra coisa, que não queira estar do lado da verdade, você tá errado, meu querido. Pelo menos no primeiro momento, né? Você tem que ir lá, desmoestar. Tentar trazer ela pra luz, pô. Que no final das contas é o quê? É amar ao próximo. A minha preocupação não é vencer o debate. É mostrar pra essa pessoa a verdade, a luz. E aí, se o Peter não entende como é que aquilo ali é lacrola, é um outro assunto. É uma outra coisa. Eu discordo dele em muitas coisas. Discordo dele na análise, inclusive, se é importante, não é importante, essa lacração aqui e tal. Né? Concordo, por exemplo, com a Liga Nerdola, quando ela diz que certos traços dentro de uma obra, dentro de um trailer, já indicam o que esse trailer vai ser. Já são indicativos porque estão cansados de ver a mesma coisa sempre, tá? Mas não vou entrar nesse assunto porque é um outro buraco que a gente não quer entrar agora, senão o vídeo vai para lá. Já tá grande, eu tô vendo aqui 20 minutos, meu Deus do céu. Espero que você tenha chegado aqui. E se chegou, deixa o like, se inscreve no canal e vem para as nossas lives, tá? Tem no YouTube também, mas no canal @FGContratempos vai estar na descrição tudo aí, beleza? Calma, respira, vem comigo. Então, pelo menos no primeiro momento, a sua intenção deve ser buscar essa pessoa, trazer para o lado da verdade, trazer para o lado da luz. Principalmente se você é cristão, eu vou deixar bem claro isso, tá? Porque senão você perdeu. E aí, fazendo um link com aquele vídeo que eu ia fazer e não vou fazer mais, que era a historinha do Frodo. Eu contava a historinha do Frodo lá no condado, aquela vidinha mansa, fumando aquele cachimbinho, comendo boas comidas, descansando, a vida tranquila, pacífica, certo? E que é quase destruída pelo poder de um anel. Vou fazer
E eu fazia esse link de toda a história, dizendo que quando a gente faz isso, a gente cai na mesma tentação que o Frodo caiu, de jogar o jogo do inimigo, de aceitar esse poder, porque é uma guerra assimétrica, né? Não é que a gente está em pé de igualdade, porque o pessoal revolucionário, não vou nem dizer woke, o pessoal revolucionário, ele tem muito mais armas, ele pode fazer uso de muito mais armas do que a gente pode fazer. Tanto de dinheiro, de influência, quanto de falta de amarras morais. Eles podem, a gente não. Entrar no jogo deles, aceitar esse poder, deter esse poder e falar, agora, pô, vou ganhar, bicho. Eu vou pra glória, minha glória pessoal, eu vou vencer isso aqui, todo mundo vai acreditar em mim, vamos derrubar a cultura woke. A custo de quê? É o Frodo. Aquele final do Frodo ali, na montanha já, tremendo, desesperado, porque ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele já não é mais ele, ele vai botar aí o anel e não consegue, porque ele já não é mais ele. Ele precisa de uma... É lindo isso aqui, mas ele precisa de uma graça extraordinária que vai fazer a missão ser cumprida, porque no final já não era mais ele. No final ele estava tomado, ele tinha praticamente perdido a essência dele como o Gollum, que se joga. Mas ele quase perdeu. Se a gente perder a nossa essência, a gente pode até ganhar a batalha, mas nós já perdemos a guerra. Perfeito? Era mais ou menos esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Estou passando por uns momentos de dúvida que estão me deixando assim... Tá difícil, mas a gente vai. Tô reativando agora com esse vídeo o Força Geek. Espero que eu faça mais vídeos, espero que você tenha gostado. Me deixa nos comentários aí se você concorda, se você acha que é isso aí mesmo, se você entendia a cultura woke, se você conhecia, dentro do pensamento revolucionário, se você conhecia o pensamento revolucionário, tá? Debatam à vontade aí, só tenham respeito uns com os outros. E o mais importante, além do like, além de compartilhar, além de se inscrever no canal, mais importante do que tudo isso, reze por mim, meus queridos. Até o próximo vídeo ou até a próxima live. Obrigado, falou, valeu, fui, beijo.